E aí, gente, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Estamos juntinho aqui para mais uma leitura com as runas acontecendo. Eu sou o Leandro e é um prazer ter a sua companhia. Tema de hoje, você não espera, mas vai acontecer. É disso que vai tratar a nossa leitura para essa semana. E lembrando que um título aqui do vídeo é apenas um título. O trabalho é sempre o mesmo, recorrendo à força do oráculo rúnico para que a gente possa alcançar informações sobre os caminhos de vida, ter a percepção do que vem por aí, o que está se apresentando diante de nós, assim como também a melhor visão a respeito do que está à nossa volta hoje. O futuro se faz a partir do presente. Vamos para algum lugar a partir de onde estamos agora. Então, todo esse entendimento é necessário, né? Serão 3 lançamentos com as runas, então você vai escolher a sua pedra. Opção 1 de hoje, ágata azul. Opção 2, uma ágata natural. Opção 3, jaspe vermelho. Então, tudo começa pela sua intuição. Veja para qual das 3 opções ela te direciona. Ouça aí a sua voz interior. Pausa um pouquinho o vídeo se você sentir necessidade, tá bom? E para quem já se definiu, se inscreve com a gente, ativa o sino, deixa o seu like, traz aquela energia boa, positiva na abertura dos trabalhos, né? O tempo de início para cada uma das pedras você encontra aqui abaixo na descrição, para te facilitar a vida. Então você clica e vai direto para a sua leitura. Vamos começar pela ágata azul, opção 1. Bora! Oráculo lançado para você. Então, tô percebendo aqui mudança de vida, novas direções, caminhos se abrindo, possibilidades, tá? Mudanças de vida que acontecem para melhor para você. Tem essa runa que está pertinho da sua pedra te representando aqui no campo de jogo, indicando transformações, mudança de ciclo, uma energia de morte e renascimento, sabe? De coisas que representam a vida se renovando, tá? E isso sendo abençoado pelo plano espiritual, força espiritual que te acompanha, que te abre direções. Essas 2 runas combinadas aqui falam de um momento muito inspirado, de uma energia espiritual muito disponível a você. Então essa abertura, sabe? Os canais para a percepção aí de forças mais sutis, sinais, né? Intuição, mensagens que podem acontecer. Então, um momento de esperança, tá? E essa esperança que vem muito pelo sentido da fé também, te trazendo inspiração, também te ajuda muito a não desistir de alguma coisa que seja importante para você, mas, de repente, com um certo jogo de cintura que você precisa ter daqui ou dali, sabe? Onde você se mantém na sua convicção quanto àquilo que você quer viver, mas às vezes algum tipo de concessão que você precisa fazer para a coisa andar, sabe? Esse jogo de cintura entre você ser forte e flexível, né? Saber impor a sua vontade, mas ao mesmo tempo não se cristalizar, não engessar, né? A coisa tem que ser do meu jeito e totalmente do meu jeito e pronto, acabou. Às vezes, se a gente abre mão um pouquinho daqui ou dali, faz uma concessão, né? A gente flexibiliza um pouquinho a coisa, a gente tem aí uma possibilidade de um alcance, tá? E as runas dão aqui caminho para o que você pretende viver na vida. Tem mensagem, então, de confirmação aqui para você. Mas fica bem com essa visão de mudanças positivas. E o processo de morte e renascimento que eu te falei, muito na energia interna, tá? Onde você se modifica, onde você se transforma, onde você ressignifica um pouco a sua forma de caminhar. Isso é interessante, né? De as runas nos mostrarem, porque geralmente o que a gente quer são as mudanças externas, né? O que vai chegar para minha vida, o que vai acontecer, o que tal pessoa vai fazer, e a gente se esquece, né, de prestar atenção no que está mudando dentro de nós, algumas vezes, que vai mudar a forma de lidar com as coisas, certas vezes vai redirecionar um pouquinho, né, a nossa forma de caminhar.
Então as runas dão essa energia também, sabe? E aí pode entrar muito no sentido do tema da nossa leitura, né? Do que você não espera, mas vai acontecer. Por quê? A gente fica na expectativa muito mais com as possibilidades externas, com o que vem para a vida. E a gente não espera tanto o que vai mudar internamente, né? Como eu sou hoje, como eu passarei a ser, o que eu quero hoje e daqui a uns dias o que eu vou continuar querendo ou que vai perder o sentido para mim. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Então confia nesse processo também, porque é a sabedoria da alma, né? Que te conduz, é esse movimento espiritual, você como um espírito encarnado, né? E não o contrário, né? E não um corpo de carne espiritualizado. Você é um espírito encarnado. Então, esse movimento de dentro para fora tem que ser percebido para as suas melhores possibilidades, tá? Vejo aqui melhoria de vida para você. No centro do jogo a gente tem muito aqui dessa informação, de um potencial de coisas muito boas para acontecerem no seu caminho, energia de mudança, tá? Movimentação. Então, se você acredita que tudo anda meio parado, a gente tem mudança aqui, movimentação e mudança importante, não é coisa pequena não, tá? Essa runa traz essa energia para o seu caminho, junto com essa outra runa aqui que informa conquistas ao seu alcance, uma runa de riqueza, de prosperidade, tá? Então a gente tem aqui isso acontecendo, sabe? Isso é uma confirmação de muita coisa poder dar certo e envolvendo parcerias, tá? Essas duas runas aqui que estão bem no meio trazem uma energia muito forte de parceria, tanto com o que possa ser para o sentido profissional quanto amoroso também, energia de relacionamento, tá? Por exemplo, vamos pontuar um pouco melhor aqui, você que sente que está com a vida amorosa parada, que não rola, ah, meu Deus, né? Será que ainda dá para ser com aquela tal pessoa? Porque não tá andando o negócio aqui e, enfim, não tem uma correspondência, uma reciprocidade, não tá rolando. Será que é hora de desistir? Olha, essa runa indica para você que não, tá? E essa runa, inclusive, fala sobre as mudanças que eu comentei, né? Daquilo que se transforma, do que muda na nossa forma de ver e na forma de ver das pessoas com quem você convive também, tá? Então, de repente, uma brecha que tá faltando, sabe? Para acontecer uma conversa, para acontecer uma procura, pode acontecer, porque a gente tem runa de melhoria, a gente tem runa de esperança, uma abertura que tem faltado para você, para poder lidar com quem você gosta, a gente tem as coisas desenrolando aqui, tá? Profissionalmente, né, essas runas apontam muito para o sentido aqui de você vencer uma etapa de dificuldades, de você conseguir resolver um impasse profissional, porque trata-se de você conseguir encontrar uma solução aqui para uma dificuldade ou identificar uma alternativa, sabe? Onde você talvez se encontre aí numa encruzilhada, num dilema e não sabe como fazer, como resolver. Então vem essa luz, sabe? Essa runa aqui, inclusive, ela é propriamente o simbolismo da tocha com o elemento fogo. Então imagina você numa caverna escura e de repente alguém te dá uma tocha e aí você pode entender, né, como sair dali. Você consegue enxergar a sua volta, você tem mais clareza, você consegue discernir melhor e a gente vê então isso acontecendo aqui na sua vida. Isso funciona tanto para a parte amorosa quanto para a parte profissional, tá? Na parte amorosa, pegando mais assim o sentido de alguém envolvido com você, sabe? De mais clareza, mais percepção, né? Do que tudo pode representar. Então, de repente, aquela pessoa que está num embaço aí com você, sabe? Porque não está conseguindo enxergar o valor que tem, e o valor está muito aqui na runa Ferru, né? O sentido de uma conquista, a energia positiva para se desfrutar ao lado de alguém. Possivelmente você vem lidando com alguém que não está conseguindo alcançar muito disso. Aquela pessoa que pode estar muito no automático para viver, querendo dar conta das necessidades, sabe? A pessoa focada nas responsabilidades da vida, isso é mostrado aqui, ó, tá? O que é normal, né? É a vida adulta, é a gente fazer o que tem que fazer
E a rotina, às vezes, nos coloca nessa cilada, né? A gente perde a conexão com o lado afetivo da vida, a gente só vive para trabalhar e cumprir horário e pagar a conta e o chefe e o BO para resolver. Tem hora que a cabeça se torna isso, né? Então, muito provavelmente isso tem acontecido, tá? Para você na vida amorosa, então a gente percebe essa coisa de não se conseguir deixar cada problema no devido lugar, né? Mas assim, o que acontece profissionalmente interferindo na vida emocional, e isso travando um pouco, mas a gente tem um desenrolar, tá? Porque vem essa clareza, vem esse discernimento, aqui essa percepção um pouco maior do sentido das coisas, e a gente tem uma movimentação, um cenário que muda para melhor, principalmente onde tem faltado conversa, tem runa de comunicação aqui para acontecer, tá? Então a gente vê uma movimentação no setor afetivo para você, muito de uma melhoria aqui na vida conjugal, na experiência de casais, de pessoas que têm algum tipo de convivência, mas a coisa dificultou, sabe? A gente tem os nós aqui se desfazendo, tem uma energia maior de fluidez, tá? Então no aspecto afetivo, essas runas trazem essa questão assim de encontrar solução, de identificar caminhos, alternativas para viver, falando das partes envolvidas aqui. No que diz respeito à vida profissional, é mais essa clareza, os insights que você pode ter, tá? Para sair de um problema, para saber como resolver. Então, uma coisa eu te falo aqui, seja como for para você, como que você está vivendo agora, tá? Seja o seu dilema afetivo, profissional, financeiro, e esses são os pilares, né, para a vida. Vamos combinar aqui, né? A gente tem como prioridade a saúde. Você está com a saúde em dia, você está se cuidando, está com exames atualizados, enfim, né? Então, assim, você está em condições de viver, você vem buscar saber dos seus caminhos profissionais, financeiros e amorosos, né? Então, é disso que a gente fala aqui, né? Colocando essa visão mais geral para o jogo, tá? E essa runa que vem um pouquinho separada, a gente tem aqui, né, o bolão, vamos dizer aqui, né? E tem algumas runas que você vê que elas saíram da galera ali, né? Então essas runas vão chamar um pouco a nossa atenção aqui também para você, porque essa runa vem indicar que você está no momento onde não convém você desistir daquilo que você quer, sabe? Trabalhar o sentido da fé, da perseverança, de você entender que são necessidades pelo meio do caminho, o que tem acontecido, alguns atrasos, mas que também te trazem ensinamentos e te tornam mais forte para caminhar. Esse é o momento, tá? Então não é a hora de desistir, não convém você largar a mão. Então, cuidado, né, para não se entregar aí ao desânimo, porque as runas indicam que de repente o que você está perseguindo para viver, afetivamente ou profissionalmente, né, não é que deu errado, apenas não estava na hora, mas a sua hora pode estar chegando. E essa runa que se destacou um pouco aqui da galera, ela fala sobre merecimento, fala de uma energia vitoriosa para você, mas uma vitória que envolve estratégia, tá? Então, saber lidar com as circunstâncias, tá? Essa runa aqui mostra algo sendo preparado nos seus caminhos. É uma runa que traz a energia de uma gestação, de um nascimento, uma runa de beleza e crescimento para a vida, tá? Ao mesmo tempo, informando a importância de você prezar pelo que você tem, prezar pela sua busca, né? Aquela energia de a gente cuidar do que é nosso, cuidar dos caminhos, no sentido de preservação mesmo, porque tem muito em jogo aqui para você. E de repente atitudes radicais, tá? Elas podem colocar a perder aí. E as atitudes radicais a gente pega um pouquinho aqui, ó, tá? Essa é uma runa que indica às vezes um certo cenário de crise pelo qual você pode estar passando, uma energia tensa, com coisas que você sente que não pode controlar com o que vem acontecendo. Então tem essa força atuando também, né? E o que acontece quando a gente sente que não consegue assumir o controle de tudo? Aí é onde a gente vai para a parte espiritual, né? O que está no alcance humano a gente lida, o que não está a gente recorre à espiritualidade. Aí é onde entra o sentido da fé, né? E essa energia que é importantíssima, que está aqui
também te acompanhando. A espiritualidade aqui, né, como força, pertinho aqui da sua pedra. Então, um ponto de apoio importante agora, exatamente para você lidar melhor com aquilo que você sente não poder controlar, para você evitar atitudes radicais, sabe? Para você não jogar tudo pro alto porque parece que não está dando certo, então quer saber, lasque-se. Não faz isso, não é hora disso, tá? A gente vê muito em jogo, melhoria nos caminhos, movimentação aqui, clareza, discernimento, abertura, as possibilidades, tá? Então, você acaba tendo aqui nessas runas o quê? Uma mensagem de confirmação, sabe? De jornada, de escolha de jornada. Poxa, será que eu estou acertando no meu caminho? Ou não, tá tudo errado e eu tenho que redirecionar tudo, passar a borracha nisso. Não, você está acertando, tá? É uma questão de saber lidar com os desafios presentes aí. Tem merecimento para você, volto a dizer sobre essa runa, tá? Essa é uma runa que, como eu falei para você, que ela traz uma energia vitoriosa, indica merecimento para você, tem força de justiça, né? Mas para você chegar a essa vitória, saber que não tem vitória sem luta, naturalmente, né? Então todo guerreiro espiritual precisa ter a sua estratégia para vencer na vida também e saber viver alguns sacrifícios, tá? Essa runa fala disso, assim como a runa que está aqui perto de você, e eu entendo essa parte de você ter que sacrificar agora algo para ter um bem maior, não no sentido externo de bens ou de pessoas, mas no sentido interno. O que você precisa sacrificar em si, na sua forma de ser, sabe? Porque essa runa aqui, ela traz muito disso. As partes de nós mesmos que nós precisamos aprender a soltar para que a gente conviva com a nossa melhor versão atualizada, né? 2026, para a gente funcionar bem na vida hoje, sabe? Então, aqui é muito da runa da energia do renascimento, né? Da fênix, onde você consegue se reinventar aqui para lidar melhor com a vida. E eu entendo que isso está envolvendo bastante aqui esse sentido da fé, tá? Então, desapegar de algumas partes de si, sabe? Às vezes a gente fica se apoiando em quem nós já fomos e não está servindo mais a nossa velha versão. Então, vem uma orientação das runas para você nesse sentido também, tá? Trabalhar essa percepção do que está mudando em você e deixar ir as suas ideias que não servem mais, a sua opinião, de repente, a respeito de certas coisas que pode ter mudado. Não fique brigando com isso, né? Não fique numa luta interna com quem você é, com quem você está se tornando, né? Comparando quem você está se tornando com quem você já foi um dia, sua forma de pensar. Tá tudo bem você mudar nas suas convicções, na sua forma de ser, aceitar essas transformações internas, tá? Isso eu vejo que vai te colocar em muito mais contato com as suas melhores possibilidades aqui. Tem uma energia de uma ruptura, essa runa que indica as coisas que você não pode controlar, o que acaba gerando crise, tensão, né? É uma energia também de ruptura que a gente está precisando viver. Eu vejo essa ruptura exatamente no meio interno, tá? Você perceber as mudanças em si, se adaptar melhor ao que a vida está se mostrando para você agora, ok? Então, a leitura tem o tema, né, do que você não espera, mas vai acontecer, e também traz essa parte de orientação. A orientação oracular, o aconselhamento, que é muito necessário. É o papel principal do oráculo, né? Te ajudar a entender o que é a vida hoje, como lidar com a vida hoje, porque são as suas decisões de hoje que te levam ao amanhã, né? Então a gente não pode excluir as necessidades presentes aqui só para entrar no campo de adivinhações futuras que muitas vezes são suposições. A gente não controla o futuro, a gente pode controlar o presente, o que a vida é, para transformar a vida para que seja mais do nosso jeito, né? Então isso é chamar o nosso poder para agir, e é o que as runas fazem, para que você seja o protagonista da sua vida e não o espectador, você no palco e não na plateia, tá? Então, essa é a mensagem das sementes para você aqui. Dentro do que você não espera, mas acontece, né? Melhoria, poxa, então, sei lá, vai dar tudo errado, não. Vai dar certo. Só que você está no momento de precisar confiar, se manter, sabe? Identificar a sua própria força,
ok? E muito dessa parte aí do interno, que talvez você nem veio para a leitura de uma forma tão preparada para considerar isso. Nossa, as mudanças internas, peraí, realmente, tem coisa mudando em mim, eu não estava sacando, ou tem coisa que pode mudar, então tudo bem, vamos nos abrir a essa experiência. É o que o oráculo está te propondo, ok? Vamos dar uma olhada agora numa cartinha que eu tenho aqui para você. Vamos lá. Abundância. Você tem um mantra aqui. Eu aceito que a abundância faça parte da minha vida. Você pode escrever isso então nos comentários, tá? Legal de você escrever, participar, ativar essa energia. Eu aceito que a abundância faça parte da minha vida. E sabe de uma coisa? Isso também pode trabalhar algumas crenças limitantes aí, internas, né? Onde, de repente, somando a mensagem oracular ao que a gente está recebendo nessa cartinha que está trazendo esse mantra para você, nós temos aqui uma visão de autossabotagem ou de boicotes, né? Onde de repente tem muita energia para fluir, mas você acaba tendo uma participação inconsciente naquilo que não está dando certo, né? Em acabar travando algumas coisas no seu próprio caminho sem perceber. Então esse é um mantra que acaba destravando, sabe? Eu aceito que a abundância faça parte da minha vida. Não temer aquilo que é abundante, que é próspero para você, as mudanças positivas que vêm aí, né? A partir das transformações internas que, como eu disse também, são essenciais que você perceba, tá bom? Então, o mantra da abundância é a energia que eu te convido a ativar na sua vida hoje. Eu aceito que a abundância faça parte da minha vida. E ainda tem um textinho aqui para você, ó. Mantenha uma mentalidade positiva e otimista em relação a todas as áreas da sua vida. A gente falou, né, do sentido da fé, a esperança, isso é também o otimismo. Para você não desanimar, não pular do barco agora, com o que quer que seja, né? Ó, só assim você vai manifestar o que realmente quer. Abra mão do velho e deixe o novo entrar. Então, a gente falou, né, sobre isso, a importância de você ser a sua versão atualizada 2026, desapegando das partes obsoletas de si mesmo, se conectando com a sua melhor versão, que melhor funciona para a vida hoje, né? Então, abra mão do velho, deixe o novo entrar. Principalmente no que diz respeito a você mesmo, a sua energia interna. Isso, tá? Perceber as mudanças internas. Agora eu vou, então, trazer aqui o nosso outro set das runas para a gente abrir a cruz. Você que me acompanha, né, já está acostumado a ver que a gente lança sementes, e eu ainda pego mais algumas ideias com uma cruz rúnica que eu vou abrir. Aqui. Se você está aqui pela primeira vez, então se segura aí. Tem um pouquinho mais para você. Ó, essa runa tava lá, hein? Olha ela ali, ó. Lembra? Ela tava aqui, onde eu falei, cuidado com as atitudes radicais, aquilo que você pode ter dificuldade para controlar, as rupturas com partes de si que não te ajudam mais a viver. Isso mudando internamente. Isso muito dentro do que você não espera. E olha só, então a gente está montando aqui a cruz rúnica agora. E funciona assim, primeiro eu coloco essa linha que traz uma mensagem livre, depois eu vou colocar uma runa acima e uma abaixo. Aqui vem acima é força de luz, são os aspectos favoráveis, aqui vem abaixo é força de sombra, aspectos desfavoráveis, o que talvez não esteja ajudando muito a vida, né? Então na mensagem livre, o que a gente pega? Exatamente essa runa que já estava lá, ó, até puxei ela no cantinho para você se lembrar, tá? Então assim, aceitar as transformações, se adaptar às novas circunstâncias, porque a vida está sendo renovada mesmo. Olha, tem uma energia aqui, essa é a runa da semente, que traz um grande potencial para você poder viver dias melhores. Essa runa traz, ela estava ali também, lembra? No cantinho daqui, ó, onde eu falei sobre o cuidar, né? Dos caminhos, das conquistas. Não é hora de abrir mão, de abdicar, então, de coisas que são importantes para você, né? E tem uma energia de beleza, de crescimento para a vida que essa runa está trazendo, a partir do que será gerado agora para você. Então tem uma força de geração muito grande aqui. Essas são runas de uma energia de muita fertilidade,
tá? Mas que você consegue receber na sua vida se você também souber deixar ir algumas coisas que precisam sair fora. E sempre tem alguma coisa na vida que está incomodando, né? Que pede banimento, sabe? Área, linha, né? Vaza. Essa é a runa que fala muito disso, de limpeza necessária para que você possa receber essas energias desejáveis aqui, tá? Então eu tô percebendo assim uma força bem dinâmica na sua vida, sabe? Não se assuste com as mudanças que você vai perceber, com as movimentações e com as mudanças internas também, tá? Tem hora que de repente você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não sei, tô mudando, o meu sentimento está diferente. A gente considera muito dos sentimentos dos outros, né? O que tal pessoa sente, o que tal pessoa quer e como você se sente e o que você quer e como você pensa. A gente deixa de prestar atenção nisso, né? A maior parte do tempo. Então você está recebendo um grande convite aqui para se perceber também, tá? Essas são as mudanças, como a gente comentou no lançamento das sementes, que apontam muito para o que está acontecendo internamente com você. E toda mudança, né, que se processa no interno, ela vai se manifestar no externo. Então, mudanças para a vida também. Deixar ir, não lutar contra, sabe? Às vezes a gente fica querendo manter padrões assim na unha, né? Segurar energias, deixa fluir, deixa rolar, porque tem muita coisa boa sendo preparada aqui para você, tá? Se fortaleça para viver as novidades. Essa é uma runa que pede para você concentrar a sua energia, não gastar a sua beleza também com o que não merece agora, tá? A runa que vem no alto da cruz, o favorecimento. Essa runa estava também nas sementes, lembra? Bem no centro do jogo aqui. Ela fala sobre movimento, parcerias na sua vida, tá? E a runa que vem abaixo é a energia de sombra, o que é o desfavorável, tá? Então, aqui como a gente tem uma runa de movimentação, mudança, parceria, hora boa para fazer mudanças, para criar novas possibilidades, para você se movimentar na vida também, se propor a fazer coisa nova, sabe? Tem uma energia, sim, muito boa para isso aí, muito favorável nesse aspecto, tá? E essa runa que vem aqui abaixo, no meu entendimento, no que eu tô captando na intuição aqui para te passar, ela tá falando de uma dificuldade que você pode ter de um alinhamento com o seu próprio eu superior. A runa do presente, da dádiva, da troca, da reciprocidade, tá? E muitas vezes esse intercâmbio que a gente precisa ter com a espiritualidade, a energia de troca espiritual, nessa conexão com o eu superior, né? Com a sua parte mais elevada. Então, aqui, né, lembra que eu falei para você quando eu lancei as sementes? Cuidado com uma energia agora que de repente pode te induzir a desistir do que você quer, porque tá dando tudo errado, tá demorando, não tá acontecendo nada, então que se lasque, eu vou jogar tudo pro alto mesmo, né? Sabe aquele momento assim meio dane-se que a gente tem, e isso é atitude radical. Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Essa runa tá aqui, ó, lembrando também essa importância, já estava lá também nas sementes, certo? Então, né? O que eu falei para você? Saber lidar com as dificuldades, né? Com o que está acontecendo agora, que representa desafio para você se fortalecer e considerando aquilo que você identifica que não está no seu controle, no alcance das suas mãos. Então, assim, né? A atuação humana chegou no limite, a gente vai para o espiritual. É onde a gente trabalha o sentido da fé. Então, essa é uma runa que pede para você fortalecer. Se fortalecer na sua fé, buscar mais dessa conexão espiritual para você se alinhar com o seu próprio eu superior também, tá? E no sentido de banimento, de limpeza, lembra que eu falei? Tem coisas na vida que às vezes vai ter que sair fora mesmo. Essa runa pode representar também algumas companhias que não são muito legais para você, junto com essa runa, movimentação de pessoas, momento da sua vida de gente que entra e gente que sai também, tá? Então, perceba e aceite essas movimentações e não fique lutando contra, simplesmente flua. Você vai notar, sabe, que vai mudar, assim, a forma de como as suas relações pessoais acontecem. Veja um processo aqui de renovação de vida, por quê?
principalmente tem uma energia interna muito forte mudando em você, e isso vai modificar os seus caminhos, a sua forma de caminhar. Então você vai começar a perceber, se é que você já não está percebendo, que uma sintonia muito legal que você tinha com certas pessoas, com certas amizades, já não está tanto mais assim, já mudou, quer saber? Poxa, eu gostava tanto de conversar com aquela pessoa, não estou curtindo mais, não está conectando mais. Hora de banimento, limpeza. Então, aceitar esses processos de transformação, onde a vida é ressignificada, tá bom? Fluir com essa energia, não lutar contra. Deixa rolar, porque a gente viu aí bons caminhos sendo abertos para você. E essa foi a leitura para você na opção 1, na Ágata Azul. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino. Precisa de consulta? Tem meu número aí na descrição do vídeo, tá? Você pode me chamar para atendimento com as runas, te passo informações lá se necessário. Aí na descrição você tem tudo. Tem o meu contato para consultas, tem cursos que você pode fazer comigo, tem a rede vizinha, fique à vontade aí, tá legal? Então, hora de a gente trocar a energia da mesa. Ainda bem que eu olhei ali, hein? Tinha ficado uma para baixo. E começando aqui, ó, opção 2, Ágata Natural. Tá na mesa. Vamos lá, gente. O que tá rolando aqui para você? O que você não espera, mas vai acontecer. E a runa que eu identifico mais próxima de você aqui já é a runa que aponta pro desconhecido, os mistérios, o lado oculto da vida, revelações, então, né, que você poderá ter. E é uma runa que aponta muito para a força do destino também, tá? Interessante que a gente tem uma exatamente entre, né, a sua pedra e essa energia, e uma runa que está fechada aqui, potencializando essa energia de mistérios, né? De você estar no momento onde encarar o desconhecido, então, se faz necessário. E isso implica muito em ter a sabedoria de viver o novo, né? Muita gente teme viver o novo porque é o medo exatamente do desconhecido. O novo é o desconhecido, é você não poder saber com o que você irá lidar. Então, na maior parte das vezes, aquela decisão de deixar tudo como está, né? E aí a gente não consegue tirar a vida do mesmo lugar, né? A gente cai naquele processo de querer resultados diferentes, tendo as mesmas atitudes, e aí não acontece o resultado diferente, né? Então tá numa hora aqui de você se propor a lidar com o desconhecido. Essa é uma runa que fala de caminhos sendo revelados para você, tá? E isso é uma energia muito interessante, de novas descobertas. Aí a gente começa a pegar o caminho das runas por aqui, ó, né? Pegamos essa direção para interpretar. Essa é a runa que eu identifiquei aqui, um pouco mais próximo da sua pedra que te representa. E a gente vê energia de riqueza, de conquista, de prosperidade, de felicidade, movimentação, parceria de vida. Então, olha quanta coisa boa para você descobrir aqui, tá? Só que, quando vem esse tipo de coisa, o que as runas estão apontando? Olha, você tem que dar um primeiro passo em alguma direção aí para viver alguma possibilidade, sabe? Então, quando a gente fica ali sem fazer nada e querendo saber o que vai acontecer, o que vai surgir, tem hora que acontece, surge, tem, né? A vida muitas vezes te traz um movimento. Tem hora que não, tem hora que você tem que fazer o movimento, você tem que providenciar alguma coisa. Poxa, não está acontecendo nada, eu quero que aconteça, eu quero uma possibilidade diferente, eu quero conhecer alguém, beleza, vamos fazer algo a respeito, né? Pra gente causar essa movimentação, tá? E aí eu vejo muita coisa boa para você conectar aqui, certo? E isso tudo envolve também energia espiritual, proteção nos seus caminhos, exatamente para você poder experimentar as coisas novas, tá? Então é um momento para você, de fato, não temer o desconhecido.
Tem gente nessa hora, né, que vai me dizer assim, ah, mas Leandro, é complicado, né? Nos dias atuais aí, é, se jogar para o desconhecido e tal, porque a gente não sabe com quem vai lidar e tem muito problema que acontece. É lógico que ao dizer isso daqui, eu não estou falando simplesmente vá de cabeça, vá de olhos fechados. Não, não é isso que eu estou falando, né? Você vai sim calcular os seus passos, mas a questão é viver, né, o que se apresenta. E esse é o ponto, onde muita gente trava, porque simplesmente não topa viver o que se apresenta, né? Quer sempre as coisas conhecidas, por mais difíceis que sejam, e às vezes já deu e a pessoa fica forçando a barra ali, né? Então, saber viver o que possa ser o diferente. Tem proteção espiritual, tá? E essa é uma runa que está aqui, também te mostrando que se você vive alguma preocupação agora no sentido de ser uma pessoa magiada, né, algum ataque espiritual, você com dificuldades espirituais, essa runa está aqui mostrando então que não, que está tudo bem espiritualmente, isso pode te ajudar a firmar o pensamento para seguir, tá? Você tem inclusive força ancestral aqui te assistindo, meio de longe, mas está aqui, ó, participando, para justamente não interferir nas suas decisões. Quem são os seus ancestrais? São os seus guias presentes. Então você tem proteção espiritual que está sinalizada aqui, né? E essa proteção envolve a presença dos seus guias, mas que ficam ali um pouco distantes, te assistindo sem interferir no que você decide para sua própria vida, porque você é responsável pelas suas escolhas. Às vezes a gente quer que alguém escolha por nós, né? A pessoa que, por exemplo, passa numa consulta com as runas, com o tarô, ela pergunta assim, o que eu devo fazer? Ela espera que o tarólogo, que o runemal ali diga, olha, você deve fazer isso. Ah, beleza. Não preciso nem pensar, né? O oráculo já pensou por mim, já decidiu por mim, é só eu pegar, fazer. Se der certo, ótimo. Se der errado, é culpa do tarólogo, né? Muita gente é assim. E é um equívoco, né? É uma ilusão pensar assim. Por quê? Cada um de nós é responsável pelas próprias escolhas, é cada um com o seu próprio karma, né? Então, os seus guias também não podem decidir por você, mas eles podem te indicar proteção para você seguir, tá? Aqui eu vejo muito de uma energia de um bom relacionamento para você viver, algo muito próspero aqui que está se desenhando para sua vida. As runas trazem essa previsão, tá? E com essa força espiritual também guiando. Então, para você que já está nesse momento, talvez, né? De descobertas a dois, está lidando com alguém. Poxa, estou conhecendo aqui uma tal pessoa, tenho um pretendente. Então, não necessariamente isso fala de alguém que vai surgir. Sim, é muito de uma energia preparada aqui, tá? Mas também pode estar refletindo uma situação com a qual você já lida, sabe? Uma movimentação que já se deu aí nos seus caminhos. Poxa, tem um pretendente, tem uma situação mais ou menos assim, será que é uma boa? Então a gente está vendo que sim. Quais são as intenções? Pergunta pertinente, né? Quais são as intenções? Poxa, a gente vê energias muito boas aqui, tá? É de quem só está buscando um lance, só um casual e vai sair fora? Não, porque a gente tem essa runa de... Essa rua é bom, né? A gente tem essa runa de parceria, tá? Então você se envolvendo com quem quer estar lado a lado. Inclusive a runa de prosperidade, ninguém consegue prosperar pulando de galho, buscando coisas casuais, né? Então a gente vê muito aqui de uma continuidade para se viver, né? De uma relação que pode ter uma longevidade, e essa é a runa de felicidade, de harmonia, tá? Do lado da beleza da vida aqui, do que se tem para desfrutar de bom. Então a gente vê essa parte sim afetiva, amorosa, muito favorecida aqui para você. Não só, é claro, né, nas leituras com essa visão mais geral para o jogo, a gente sempre vai abordar bastante de amor, trabalho e finanças, né? Porque saúde é aquilo, gente. Você tá com algum BO aí, vai no médico, tá? Não vacila, não fica querendo perguntar por oráculo se é uma doença ou se não é. Você tem que ir no médico, tem que fazer o exame, sabe? Tudo que diz respeito à parte física e que tem ferramenta para te avaliar fisicamente é o que você deve procurar, né?
Um exemplo disso, muitas vezes mulher que quer saber se tá grávida e quer perguntar para o tarô se está grávida, quer perguntar para as runas se está grávida, tem o teste de gravidez. Então, se você está querendo tratar de uma possibilidade física e existe um recurso físico para tirar essa sua dúvida, você tem que ir no recurso físico. O oráculo vai te tratar melhor nas possibilidades metafísicas, tá? Tudo aquilo que você pode resolver dentro da matéria, vai lá e busca o recurso material. Aqui é quando você não tem como, né? Não existe um recurso material que possa te dar uma resposta, é aqui que ela está, ok? Mas aquilo que for a parte física, busque o recurso físico caso ele seja existente. Então, saúde é isso. Por isso que a gente deixa a saúde mais para o médico, né? Aqui a gente vai às vezes ver uma tendência, olha, tem uma energia sua que não está legal aqui, então você pode acabar adoecendo, tem uma parte emocional que pode somatizar, cuida dessa parte, sabe? O espiritual impactando no físico, a gente pega muito disso aqui. Agora, tem um sintoma aqui, uma dorzinha aqui, o que que pode ser? Aí você tem que ir no médico mesmo. Então aqui a gente vai ver mais a parte afetiva, caminhos amorosos, a energia profissional, a energia financeira, tudo aquilo que te dá impulso para viver bem, tá? Então a gente falou bastante do amor aqui e essas runas também trazem, né? Aqui uma energia que favorece muito os caminhos profissionais, principalmente para quem está querendo mudar de carreira. Agora, mudar de emprego. Poxa, não gosto mais do que eu faço, não estou afim, quero mudar de área, ou essa empresa já deu, estou afim de meter o chute na bunda do chefe. E aí, é um momento bom para isso? Tá? Meter o chute na bunda do chefe depende, né? Aí você não pode também agir de um modo a ficar sem nada aí. Mas a questão é, profissionalmente, essas runas, como eu falei, né? Favorecendo aqui o desconhecido, um momento de descobertas, com uma energia de mudança que aponta para o que são ganhos financeiros e mais satisfação profissional. E energia espiritual aqui, que aponta para que você viva o seu direito de fazer o que você pretende fazer na vida. Força ancestral que está aqui, né? Os seus guias te assistindo nas suas decisões, tá? Claro que decisões que precisam ser tomadas aí com responsabilidade, certo? Mas sim, momento favorável para você viver mudança profissional, mudança de carreira, providenciar, sabe, aquilo que você pretende, que você sente mais gostar de fazer, você não sendo a pessoa obrigada, né, a se ver presa onde não rola mais para você. Então, hora de preparar caminho de mudança, sim, ok? A gente tem aqui essa runa, ó, que ela tá aqui um pouquinho coberta, né? E essa é uma runa muito da perseverança também e das transformações de vida, tá? Então, aceitar as transformações, perseverar, trabalhar com essa energia, sabe? De a gente não abrir mão dos nossos propósitos, mas percebendo como às vezes as coisas vão mudando. E essa runa um pouquinho encoberta pode revelar um bloqueio seu, né? No sentido de aceitar viver transformações, né? Um risco de, às vezes, acabar transformando persistência em insistência, né? Então, é exatamente a zona de conforto, muitas vezes, onde a gente acaba ficando, principalmente com essa runa que está aqui também, tá? Que às vezes vai pedir uma energia de desapego, de a gente sair do ninho e a gente explorar possibilidades, tá? Então, cuidado com essa resistência, né? No sentido de transformações que são importantes viver, porque a gente tem energia de mudança que pede passagem de uma forma próspera, trazendo satisfação emocional, caminhos protegidos espiritualmente para se desbravar aqui, né? Então, um pouco de atenção eu sugeriria para você no sentido de sempre viver o mais do mesmo, né? E acabar transformando a vida numa rotina maçante aí, sem necessidade, porque mudanças são totalmente possíveis, estão ao seu alcance e se mostram muito positivas para você agora, tá? Isso de maneira geral. Aqui a gente tem, desse lado do jogo, uma situação que pode ter sido de um conflito, de uma briga que aconteceu, uma desavença, e aí meio que cada um para um lado. Essas runas aqui juntas são um pouco complicadas no trato pessoal, tá? Essa combinação que se forma, porque
de repente briga, gente que sobe o tom da voz, palavras que ferem, agressividade, sabe? Então, um querer se impor pro outro, isso pegando muito no que sejam as relações, tá? E aí, né, ficou aquele climão, um para cada lado, um virou o bucho pro outro e ficou ruim o negócio, tá? O que que acontece? Então, será que azedou de vez? Porque talvez possa ter acontecido isso? Não, essa runa traz uma força de recomeço onde a comunicação se apresenta para que pela conversa se possa resolver o BO aqui. Leandro, deu ruim no relacionamento, já era, eu tenho conserto. Aqui a gente tá pegando a parte de ter dado ruim e tá pegando a parte também onde o oráculo informa que tem conserto, que não é nada perdido, tá? Então, para as pessoas, né, onde de repente, considerando a vida amorosa, se você viveu esse tipo de circunstância e não tá rolando agora porque aconteceu uma confusão aí mesmo, a gente pega, né, tudo tendo a chance de se esclarecer, mais conversa para acontecer, sabe aquela energia às vezes, poxa, ficou mal resolvido, faltou falar de um negócio, faltou conversa, então é exatamente isso daqui, oportunidade para isso, tá? E a gente tem, né, todo um caminho aí do que pode ser mais descobertas a dois a partir do momento onde se resolve essa situação. E detalhe, né? Essa energia de conflito eu trouxe para a vida amorosa, mas aqui a gente pega como algo que pode ter se dado em qualquer setor da vida também, né? Em família, sabe? Às vezes deu um BO, uma discussão em casa, poxa, e aí ficou ruim, né? Aquela energia. O que que acontece? Aqui, ó, é um caminho de reconciliação, tá? Que as runas estão apontando para se viver. Seja nas relações íntimas, relações familiares, relações profissionais até, né? Então, poxa, deu ruim lá na equipe de trabalho, né? No ambiente de trabalho, com tal pessoa, um divergiu do outro, uma energia ali meio complicada, né? De, de um desânimo que pode bater nessa hora, então calma, porque a gente tem aqui, né, as runas apontando muitos caminhos de melhoria aí, tá? Mas se você entende, né, que o melhor é mudar, o melhor é deixar para lá o que aconteceu, se você não quer retomar nada, sabe? O que já foi, então você tem aqui totais condições de reescrever a sua vida, profissionalmente, afetivamente, sabe? Proposta de vida nesse sentido acontece por aí, tá? A gente só precisa perceber, né, uma coisa para você. Um pouquinho de calma, tá? Para você não precipitar decisões. Porque veio essa runa aqui que você deve ter observado, né? Que ela caiu para fora aqui e ela caiu aberta. Então isso nos passa uma informação. Por quê? É a runa da tocha, do discernimento, da clareza, né? Então é o elemento fogo. É como você tá numa caverna escura, alguém te dá a tocha. Opa, agora eu tô vendo por onde eu ando, sei onde pisar, sei como sair daqui, mas se isso tá fora do seu jogo, essa tocha não tá na sua mão para iluminar os caminhos aí mais diante dos seus olhos, tá? Então isso significa o quê? Você no momento onde talvez esteja te faltando clareza, discernimento, inspiração, tá? Para saber o que fazer. Conclusão: não tome nenhum tipo de decisão na sua vida neste momento. Tenha um pouco de calma, observe aí os desdobramentos, tá? Principalmente na energia onde você acha que alguma coisa deu errado e aí isso te fez mal, sabe? Aí você quer jogar pro alto porque, então não quero mais saber, perdeu a graça. Sabe quando você toma esse tipo de decisão? Quando a coisa mexeu com você, te contrariou e aí você fala, não quero mais. Agora não quero mais, enfim, calma, tá? Porque essa runa informa um estado emocional onde talvez você não esteja conseguindo ver claramente o que precisa, tá? Então é hora de você ter calma, entender que o espiritual está cuidando também, que tem participação ancestral aqui, sabe? Então deixa desenvolver um pouquinho antes de você definir algum novo passo aí na sua vida, né? Então tem essa orientação oracular. Por exemplo, nessa condição que nós falamos aqui. Poxa, aconteceu uma briga no relacionamento. Agora também não quero mais saber. Agora eu vou pra balada, agora eu vou pro bar, eu vou cair na pista, porque ó, é momento de lidar com o desconhecido, não é não? Então conhecer gente nova e tá próspero o negócio e vai rolar e
já era, né? E calma, né? Isso também pode se revelar, né, como descobertas dentro daquilo que não foi percebido e que causou uma confusão aqui, mas que pela conversa se esclarece, e aí também muito podendo ser restabelecido. Então, cuidado para não jogar coisas para o alto antes da hora, tá? Por isso eu te falei, calma, né? Porque talvez esteja te faltando aí um pouquinho da clareza e discernimento necessário para fazer a escolha certa. Então, é aquela hora onde a gente entrega um pouco, deixa a vida caminhar um pouco, deixa o espiritual sinalizar, tá? Você tá nesse momento da jornada. Agora é o seguinte, vamos recolher as sementes daqui. Eu tenho um mantra para você, que é o da leveza, ó. Então, o que você pode escrever aí nos comentários comigo, ativando essa energia? Eu sou a cura em todo o meu ser. Mantra da leveza, sabe? Então, isso pode te ajudar muito naquilo que talvez você esteja levando demais a ferro e fogo na sua vida, tomando tudo muito ao pé da letra. Às vezes a gente fica meio assim, né? Tudo muito à flor da pele, sabe? Aquilo que contrariou, então a gente já potencializa, então não quero mais e tal. É o que eu falei, né? Talvez seja um momento onde a clareza necessária está faltando. Então, eu sou a cura em todo o meu ser pela leveza. Ativa essa energia, escreve isso nos comentários, tá? Eu sou a cura em todo o meu ser, porque isso vai te deixar mais leve, né? Você vai sair um pouco do problema. Isso é necessário para a vida. E ainda tem umas palavrinhas aqui que eu vou ler para você. Reserve um período para relaxar, meditar, ouvir mais o seu coração. Sua saúde é um dos bens mais preciosos aqui. Não se anule pelos outros, cuide das suas energias e vibrações, tá? Talvez você estivesse precisando dessas palavras e elas vieram. Para a gente fechar o nosso trabalho, vamos abrir a cruz rúnica. Então, onde eu vou te passar mais algumas visões, mais algumas orientações aqui. Na cruz é o seguinte, então eu sempre gosto de explicar, porque sempre tem gente nova chegando, você não é a pessoa obrigada a saber o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Eu vou montar a cruz. Essa linha que eu formei, inicial, ela traz uma mensagem livre. Depois vai entrar uma runa acima, uma abaixo, tá? Aqui entre acima são aspectos favoráveis para a vida, energia de luz. Aqui vai entrar abaixo aspectos desfavoráveis, energia de sombra, que pode estar atrapalhando, tá? Na mensagem livre, o que nós temos aqui, gente? Energia de conexão, de energia de troca para lidar com pessoas, uma runa muito boa para parceria, situação de convivência, junto com runa de colheita e de felicidade. Então a gente está percebendo aqui muito da vida para ser compartilhada, coisas boas para você poder experimentar ao lado de alguém, tá? Essa runa também representa ou simboliza o presente, a dádiva, aquilo que nós recebemos da vida e com o que nós precisamos também ser recíprocos, ok? Então a gente vê, né, um momento onde a vida te dá possibilidades aqui. Uma coisa importante, então, eu tenho para te contar. Você agora é uma pessoa que não está dependendo de uma coisa só para a vida, sabe? Então vamos pensar na energia de relacionamento. Ah, deu ruim lá com a pessoa, tá? Com quem você estava, por exemplo. O que a gente viu? Que tem aqui vibração para assuntos serem esclarecidos, conversa que faltou podendo acontecer e isso organizando a parada, né? Assim como também se você não quiser mais o que rolou por aqui, se de repente te fez muito mal, beleza, vamos conversar, vamos resolver, mas não significa precisar seguir juntos. Beleza, tá bom, a gente tem essa conversa, ficamos numa boa, só que a minha decisão agora é outra. Você tem o pleno direito disso, e as runas que vieram aqui no lançamento das sementes, nessa região aqui do campo de jogo, você viu que te dão totais possibilidades para viver mudança, para conhecer gente nova. E junto com essas runas aqui, então o que eu quero dizer é que você não está refém de uma coisa só, de um caminho só na vida. Você está no momento onde você tem direções, alternativas, possibilidades, então você
pode perfeitamente viver as escolhas que vibram conforme o seu coração te manda fazer, tá? Isso te dá uma força de ação, porque de repente, vamos supor, brigou lá com quem você se relacionava. Aí você não tá muito mais afim. Só que, pelo medo de ficar só, de não surgir alguém diferente, às vezes você topa seguir na relação aqui mesmo sabendo que é meio confusa a coisa, que já brigou antes, que é um risco muito grande de brigar de novo. Então, pelo medo, às vezes você se aprisiona aqui. E essas runas estão te dando a informação de que você não depende de uma coisa só, tá? Então, de que você é capaz e você tem o pleno direito aqui de refazer a sua vida se assim você desejar. Para relacionamento, tá? E profissionalmente também. Então, as runas que vieram aqui, na parte das sementes, lembra que eu falei? O desentendimento às vezes com o chefe, com colegas de trabalho, mais energia para esclarecer, eu segui por aqui. Ou de repente você já num cansaço dessa energia, poxa, tudo bem, resolveu o BO aqui, teve pedido de desculpa e tal, mas não tô mais no clima de continuar nesse lugar. Lembra que nós falamos? Energia de mudança totalmente favorável, né? Para você mudar de carreira, enfim, fazer uma movimentação aí que você deseja fazer. Essas runas trazem, inclusive, essa runa indica um ciclo, né? Uma conclusão de uma etapa da jornada que você viveu e uma nova abertura, um novo ciclo que se abre aí, onde você conecta boas possibilidades, onde você tem aqui felicidade no seu caminho, tá? Então guarda muito essa informação. Você agora não está refém de uma só possibilidade para a vida. Então você não precisa manter as coisas que não te fazem felizes pelo medo, né, de que não vai ter outro relacionamento, outro lugar para trabalhar, tá? Você não precisa se aprisionar ao medo agora. Claro que você vai agir com responsabilidade, não vai fazer loucura, mas mudanças são perfeitamente possíveis para você, se assim forem desejáveis, ok? Na força de luz, a parte do alto aqui, a gente tem uma runa que traz muita força para o seu caminho, e aqui na sombra a gente tem a runa que vai te pedir um pouco de cuidado com, às vezes, o apego, aquilo que se quer segurar, né, pelo medo de perder, porque, poxa, não sei se eu vou ter outra coisa, né? E exatamente o que eu estava falando, quanto a gente se mantém aprisionado. Essa runa aqui, na posição de sombra, ela pode informar uma dificuldade sua de renovar a vida, de experimentar coisas novas, de viver o que está surgindo, de um novo ciclo que se abre com a energia que está nascendo aí, né? Então, muito cuidado com apego, com aprisionamento e também com viver, né, muito se baseando nas aparências, tá? É hora de você viver a sua verdade, ousar, né, conectar a sua essência e viver a sua verdade, e não o que a sociedade espera, né? Só se manter pelas aparências. Essa runa aqui na posição de luz do seu jogo traz muito da energia de você ousar ser quem você quer ser agora. Uma hora boa para isso, né? Você se bancar nas suas escolhas aqui, viver a sua essência e não ser a pessoa adestrada, sabe? Domesticada, doutrinada. Tá na hora de você ser quem você é, viver o que você precisa, dar vazão à sua força instintiva, aos seus desejos, tá? Então, viva desapegos, né? Principalmente no que diz respeito às aparências ou ao medo de não ter coisa nova, para que você consiga fluir nessa energia e ter boas conexões aqui. Então, as runas estão dando muito de uma energia de mais alcance de vida para você, da vida podendo ser melhor, de você poder se perceber melhor em um relacionamento ou no seu caminho profissional, a partir dessa força aplicada no sentido de você viver as suas verdades, né? Então fica uma reflexão aí, né? Importante. Será que você vem sendo a pessoa assim que está sendo muito doutrinada pela sociedade? Está muito pelas aparências? Tá assim preocupado ou preocupada com a imagem que você passa, com o que os outros vão pensar ou vão dizer, e o quanto isso está abafando quem você é de verdade, o que você quer fazer de verdade, o que te dá tesão de verdade? Tá na hora, né? Então de mostrar a que você veio e tem caminho para isso. Beleza? Olha só, então essa foi a leitura para você.
Na opção 2, na Ágata Natural, comigo. Curtiu? Deixa o seu like aí, se inscreve, ativa o sino. Se você precisar de consulta, tem o meu contato aí abaixo na descrição do vídeo, tá? E outras informações você encontra aí também. Cursos, se você desejar estudar comigo. Não tem o curso de runas, mas tem o de tarô e de baralho cigano, eles estão aí, tá? E a rede vizinha também, para você seguir lá, acompanhar mais, dá uma olhada então aí abaixo na descrição. Agora vamos para a nossa opção 3, então. Jaspe vermelho está na mesa. Você não espera, mas vai acontecer. Quais são as previsões de vida para você e as orientações oraculares também. Temos as suas runas e o que já vem aqui para eu te falar é sobre o momento da sua vida, momento da sua jornada, onde não é para se estar só, tá? Exatamente a runa que vem mais perto ali da sua pedra é a runa que traz aqui a energia do ser humano, da convivência, a vida em grupo. Então, assim, a disponibilidade às pessoas, né? E das pessoas também. Uma energia de parceria para a vida, sabe? De quem pode vir para somar. Isso é importante, né? Porque não basta a gente saber, por exemplo, se tem alguém no seu caminho, né? E essa é uma dúvida que você pode ter, por exemplo, ao ter chegado aqui. Leandro, será que tem alguém no meu caminho? Pensando em possibilidades amorosas, por exemplo, né? Aí eu falo para você, olha, tem sim, tem uma pessoa aí. Aí, oba, né? Só que aí depende do que tem perto, né? Porque às vezes tem gente que vem e vem para perturbar, é melhor que não viesse, certo? É o caso aqui, não, porque a gente tem pertinho dessa runa a Ferru, que traz energia próspera, energia de riqueza para a vida. Então a gente tem alguém no seu caminho vindo para somar aqui, dentro do que é um novo ciclo na sua vida, reciprocidade, parceria, energia de troca, dar e receber. Então, as runas estão dando muito dessa energia aqui para você. Repara numa coisa, tá? Você viu que a maior parte do jogo ele não se revelou a você. Olha só, né? A quantidade de runas que estão fechadas. O que está fechado não é da sua energia, não é do seu caminho. E quando é assim, significa que as runas estão trazendo aquela mensagem pontual para você, sabe? E também querendo dizer o seguinte, não é hora para você ficar querendo lidar com muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Tentar resolver um assunto daqui, um de lá, porque a vida precisa disso, também precisa daquilo. Então, assim, dá um tempo, né? Estabelecer uma prioridade, e é importante pensar que prioridade tem que ser no singular, né? A gente, de uma forma automática, fala muito em prioridades, né? Quais são as suas prioridades? Se você tem mais de uma, já não é prioridade, já são opções. Prioridade tem que ser uma só. É aquilo que você passa à frente, tá? As runas vêm trazer esse recado também. Hora importante para você saber o que priorizar na vida, né? Focar num assunto só para dar um andamento, né? Quando a gente fica querendo resolver coisas demais ao mesmo tempo, a gente divide muito a nossa própria energia e nada funciona como poderia funcionar, certo? Então, tem esse recado, tem essa orientação do oráculo para você. Prioridade, foco, né? No que há de mais importante. Falando de vida amorosa, é muito claro esse recado que está aqui. Alguém nos seus caminhos, alguém que vem para somar, representando um novo ciclo. Essa é uma runa que aponta muito também para uma energia sexual, tá? Como força de atração, como, sabe, onde a coisa pode pegar bem por aí mesmo. E assim, mas então é uma energia sexual, e aí, né? É quem vem, faz o que tem que fazer e depois sai fora e eu fico na mão. Não, porque a gente tem aqui essa runa que é muito de conexão,
tá? Aqui a gente tem uma troca, né, positiva que se estabelece. São vínculos que nós percebemos que podem ser formados aqui nessa runa, tá? Ah, Leandro, mas falando ainda de vida amorosa, isso é só sobre alguém que surge, alguém que... Não, também pode ser alguém que está nos seus caminhos. Se você está aí mentalizando alguém, por exemplo, você já veio para cá nesse propósito, né? Poxa, já tem alguém em vista, né? Ó, a gente está percebendo exatamente essa energia aí no seu caminho, né? De quem você possa estar mentalizando, essa pessoa está aí. É alguém errado para você? Não, é quem está somando aí, né? Poxa, mas as coisas não vêm dando muito certo, a gente está sapateando para lá ou para cá, não está pegando uma direção. Primeiro ponto, essa runa aqui, ela fala de finalização e recomeço, novos ciclos, tá? Então, tem muita coisa aí também que é importante se deixar para lá, né? Para viver o que está sendo desenhado. E essa runa vem trazer uma direção, um caminho que está surgindo aí. Então, o que que isso representa? De repente, aquela história com alguém que está fazendo muita curva, sabe? Um negócio que tá aí meio ensaboado e, né, rodopiando para lá ou para cá, encontra uma direção. Essa é uma runa que organiza a vida, sabe? Então a gente tem aqui muito dessa energia para fluir. Claro que até aqui, então, eu falei bastante, né, de amor. Mas eu não vou falar só isso, né? A gente sempre aborda bastante de amor e trabalho e finanças nas nossas leituras aqui que trazem essa visão mais geral para a vida. Por exemplo, na parte profissional, aqui se for o seu foco, essa é a questão. Lembra do que eu te falei? Como as runas vieram assim, a maior parte delas fechadas, olha, tem essencialmente do jogo de 24 runas, a gente tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 runas abertas só no seu jogo, né? Ou seja, as runas não vieram para dizer muita coisa, vieram para dar o recado essencial com o que tá para acontecer na sua vida, e o importante é você identificar agora qual é a sua maior necessidade, sabe? E deixar essa energia passar à frente, colocando o demais em segundo plano. Então, se a sua maior necessidade for vida afetiva, contexto amoroso, a gente falou aqui, né? Leandro, eu não tô muito para isso daí, eu quero mais saber do meu caminho, do meu trabalho. Então, agora eu vou conversar com você, tá? Que de repente tá mais nesse tipo de necessidade. Essa runa é muito boa junto com essa aqui, para falar com você profissionalmente. Porque aqui a gente tem entrada financeira, a gente tem aqui mais clientes, né? Principalmente para pessoas autônomas, você que tem aí o seu próprio negócio, trabalha com produtos ou serviços e está parado, não está tendo venda. Aqui são clientes, pessoas que circulam, né? E a energia financeira em movimento. Contato profissional, tá? Parceria lucrativa, aqui a gente tem essas energias se formando como nova oportunidade aqui. Inclusive essa runa também, né? É uma runa importante de energia de troca, de parceria. Então a gente tem muito de parceria que pode ser formada, porque essa runa aponta para um novo ciclo. Então, de repente, você tem aqui um insight. Você está com uma dificuldade profissional, poxa, meu emprego não vai muito além, a minha renda e tal. Você pode pensar em algo paralelo para fazer aqui, junto com alguém, e rola uma grana aqui, ó. Ferru é a runa aqui da riqueza, da conquista, de giro financeiro, de prosperidade, de conquista material. Tá? Então a gente tem isso se desenhando para você. E como o nosso tema envolve o que você não espera, mas vai acontecer, vamos ser literal aqui também, né? Vamos colocar essa energia de confiança no oráculo, né? Partindo para esse lado também de previsão, o que que isso representa? Uma proposta para você receber aqui, né? De uma parceria, de uma sociedade. E aí surge, de repente, aquilo te balança, você fala, e agora, né? É uma boa ou não é? Será que é furada? Ou pode realmente representar ganhos financeiros? A gente vê isso sendo muito bom e te dando um caminho aqui, ó. Raido, a runa da roda, que traz movimento e fala sobre coisas rápidas aqui, tá? Essa é uma runa que informa acontecimentos rápidos, decisões rápidas para serem tomadas também, e que vem como oportunidade, né? Dando um caminho para seguir. Então, no contexto profissional, financeiro, você que anda se sentindo aí uma pessoa meio perdida, poxa, não estou sabendo muito bem
o que fazer, não tô me identificando com o meu trabalho, o rendimento não tá como eu gosto, sabe essa insatisfação profissional que às vezes rola, né? Então, vem uma energia aqui que pode te dar um novo caminho, tá? Essa que é a verdade. Então, presta atenção nessas movimentações de vida que estão aí também, porque o seu jogo, eu vou dizer, tá? A grande questão para você agora, o entendimento que o oráculo está orientando, é exatamente o que eu falei. O sentido da prioridade. Você ter claro para si o que é mais importante e o que você está perseguindo, sabe? Então não é hora de ficar buscando uma coisa daqui e uma dali. É ter o entendimento. O que você quer resolver na sua vida agora? É amor? Beleza, vamos focar nisso. Tem toda uma energia dando um caminho aqui, de, como eu falei, alguém no seu caminho, quem acrescenta. E essa runa é fundamental porque ela fala sobre uma nova fase de vida, um novo ciclo que está aí, um potencial para se desenvolver, sabe? E isso, junto com essa energia de muita parceria. Aí, vou te passar a visão quanto a isso. Ah, mas como eu vou saber se é sobre quem eu estou pensando ou alguém diferente aí que possa surgir? Você vai ter o termômetro exatamente por aqui, ó. Quem se coloca ao seu lado, tá? Então, se você percebe, né, quem você tem em mente aí, que está no seu caminho e que você sente acrescentar e se mostra a pessoa mais disposta a viver, mais bem direcionada, a gente vê essa energia se aplicando por aí. Se quem você tem em mente, de repente se revela ficando no mesmo embaço e no meio disso, poxa, alguém cruzou o seu caminho aqui, é uma pessoa que tá afim e tal, aí você cai naquele problema bom, né? Que eu chamo do problema bom. E agora? Tava pensando numa pessoa aqui, tentando, de repente apareceu uma pessoa de lá e tá vindo com tudo e tal, e agora? E agora é viver essa energia, sabe? É isso que eu te falo. É o que tá aí. Movimentação para sua vida. Seja com a sua necessidade afetiva, então é importante que você direcione para isso, então a gente percebe esse movimento trazendo essas circunstâncias. E se a sua necessidade for profissional financeira, então a runa vai no alvo do que é a sua necessidade. E a gente tem aqui, né, essa situação de uma sociedade, de uma parceria, do que você pode desenvolver com alguém e sendo muito lucrativo aí, certo? Partindo de você como iniciativa ou uma proposta também, tá? No sentido de proposta, você só precisa tomar cuidado, às vezes, com essas coisas que vêm da internet aí, né? Olha, dinheiro fácil, dinheiro rápido e trabalhe comigo. Eu não tô falando disso, tá? Eu tô falando dessa condição aqui partindo de alguém que você conheça, sabe? E não de gente que você nunca viu e que vem propor coisa milagrosa aí. Cuidado com a ideia de golpe de sorte para a vida, né? A gente tem que sair dessa, ok? E assim, eu tenho cuidado de falar, porque aqui do meu lado, fazendo a leitura, eu sou oraculista, eu sou runemal, e eu gosto de ter responsabilidade sobre o meu trabalho. Eu não sou do tipo de, só vou interpretar aqui, cada um que entenda do próprio jeito, cada um que viva o que quer viver, problema de cada um. Não. Eu sempre me sinto responsável pelo que eu falo, né? E se eu estou abordando isso é porque, por exemplo, eu já atendi cliente que em consulta perguntou se ia ter um golpe de sorte na vida. Então as pessoas às vezes ficam nessa espera pelo milagre, né? E eu não sei vocês, mas atualmente, na minha rede vizinha lá, para não citar o nome, vira e mexe tá vindo uma mensagem de eu sou da equipe tal, trabalhe comigo, contato, porque são ganhos não sei quanto num dia só. Tá rolando muito esse tipo de coisa. É disso que eu tô falando? Não, tá? Então não é para você cair nessa. A situação de contexto profissional financeiro que envolve parceria lucrativa é vindo assim de você poder lidar com gente que você conhece para desenvolver um projeto, sabe? Às vezes aquilo que começa despretensiosamente, mas toma proporção, tá? Então pensa nisso, ok? Essa é a mensagem aqui na visão das sementes para você, né? E ainda que tenham aberto poucas runas no seu jogo, eu tive o cuidado aqui de explorar ao máximo, né? Que eu pude a energia dessas runas, buscando te ajudar no que é o seu propósito de vida agora, onde você quer se resolver, onde estão mais das suas expectativas. Cada um de vocês vem para cá
com um tipo de anseio ou necessidade para a vida, né? Uns vêm para saber sobre vida amorosa, outros vêm para saber sobre trabalho. Então, eu dei, né, um pouco dessas duas direções e o que, que te cabe definir o que é prioridade sua. Guarda muito isso que eu falei, tá? Eu pausei um pouquinho aqui porque passou um carro de som na rua, não sei se vocês perceberam um cortezinho no vídeo, mas foi por isso, só para não prejudicar a nossa experiência aqui na interpretação do oráculo, né? Senão eu tô falando e o cara tá falando lá no carro de som também, não dá. Mas, enfim, essa é a mensagem, esse é o recado no olhar sobre as sementes que foram lançadas para você. Agora, eu tenho essa cartinha aqui, ó, que vai te dar um mantra para você ativar uma energia na sua vida nesse momento. É o mantra da atitude que vem aqui. Então, vamos ver o que está escrito nela. Tá assim, ó: eu sei que sou capaz de fazer a mudança necessária na minha vida. Então, vamos simplificar. Escreve só assim: eu faço a mudança necessária na minha vida. É você sabendo da sua capacidade, sabe? Identificando que é necessário mudar algo e você sendo capaz de mudar. Então eu faço a mudança necessária. E aí fica uma reflexão para você, né? O que você percebe na sua postura que pode ou até mesmo que deve ser mudado, né? O que não está legal na sua vida e você gostaria que se transformasse? Então é você, sabe, agindo de modo a modificar isso, trabalhando com o sentido de prioridade, né? Colocando isso na sua mente para que você possa movimentar essa energia de mudança necessária com atitude para que as coisas sejam melhores. E essa runa é muito legal para isso, tá? Porque é a runa também que fala sobre você tomar as rédeas da própria vida e viver mais do seu jeito e não conforme as circunstâncias. Então é hora disso, sabe? De você fazer valer mais aí da sua vontade. Essa runa, se ela fala sobre pessoas no seu caminho, gente com quem você poderá lidar. Então isso é muito legal, porque essa é uma runa que está aqui mostrando que não tem energia de solidão agora. Tem parcerias, tem pessoas que cruzam o caminho, contatos, mas é a runa também de todo o potencial do ser humano, a respeito de como você pode se perceber e sabendo justamente mais a respeito da sua capacidade para você tomar as rédeas da sua vida e direcionar da sua forma. Viver no seu ritmo e não no ritmo dos outros, tá? Então isso também vai te ajudar, por exemplo, a perceber: ah, Leandro, isso aqui que mostra alguém no meu caminho é a pessoa que eu penso ou é alguém diferente? Depende. A pessoa que você tem em mente agora é alguém que vive no seu ritmo? É alguém que te acompanha? É alguém que se mostra numa parceria com você? Ou você sente que está sempre enrolando e tal? Olha, no meio dessa, né, se você muda um pouquinho o foco daqui, você vai perceber que tem gente nova na área, tá? E que você não precisa ficar refém das circunstâncias, é sobre isso. Então, você escreveu aí, né? Eu faço a mudança necessária na minha vida. Essa é a energia a ser ativada hoje. E um pouquinho do que está na carta aqui também para te passar. Diz assim: se você está sentindo que precisa se libertar de situações e pessoas, essa é a confirmação. Somente com essa ação, a sua vida vai fluir rumo à prosperidade, felicidade e leveza que você tanto almeja. Reaja e não se vitimize. Olha que importante isso, né? Reaja e não se vitimize. Quantas vezes a gente fica se vitimizando sem perceber, se apoiando em muletas? Ah, eu não mudo porque... Aí sempre vem um porquê, né? A gente sempre tem um motivo para não mudar, para não ter atitude, para não fazer o diferente. Ah, é porque eu dependo de tal pessoa. A questão é, quem disse que você depende? Não foi uma corrente que você se colocou? Será que você não se permitiu se aprisionar, né? E não é hora de se libertar? É o que essa carta está falando aqui, tá? Se libertar de situações e pessoas. Se você anda sentindo que precisa disso, é a hora, tá? Para você fazer mais do seu jeito, viver mais da sua maneira, tomar as rédeas. Ver quem vive no seu ritmo, tá? E quem está te atrasando, quem está se demorando, quem está te fazendo perder tempo. É hora de sacar isso e mudar, certo? Mas por mais que a nossa leitura venha dizer, né, sobre o que você não espera e vai acontecer. Então aqui a gente viu, né? Previsões, poxa, gente que surge, alguém no seu caminho, gente que vem para somar, seja qual for o seu propósito, afetivo ou profissional. Então a gente está falando de relacionamento ou trabalho,
dependendo da sua busca, para onde você está apontando a sua energia. E tem toda essa base de orientação do oráculo também para você entender o que você precisa movimentar pelas próprias mãos, o que te cabe fazer na sua vida agora, né? Então, as runas são sempre muito poderosas para isso, para nos ajudar a perceber, né, o que tem que ser feito, beleza? Então eu vou recolher as sementes agora e a gente vai trazer nossas outras pecinhas aqui para abrir a cruz rúnica. Vamos ver como isso vai ser. Na cruz rúnica é o seguinte, gente. Eu coloco essa linha que traz uma mensagem livre. Depois vem uma runa acima e uma abaixo. Aqui vem acima, aspectos favoráveis, força de luz. Abaixo, aspectos desfavoráveis, força de sombra para a vida. Pode atrapalhar, tá? Mas primeiro a gente vai ver a linha, depois eu completo a cruz. O que nós temos aqui é você vivendo um momento onde você desperta para mais possibilidades, onde você entende que pode mais e onde você realmente consegue mudar o que é necessário, tá? Então, tem um insight que você vai receber que te ajuda a enxergar as coisas do jeito certo, para você entender, né? Ao lado de quem você está agora na vida, quem está somando e quem só está, sabe, fazendo a vida deixar no mesmo lugar. Tá na hora de a vida andar. Lembra da sua runa de movimento que estava aqui, né? E é você viver o seu ritmo. Não é sobre esperar quem vai com você, é sobre você ir e verificar quem vem junto, tá? Então, esse despertar vai trazer para você essa força. E essa é uma runa que também traz uma energia muito forte de recomeço e de esperança para a vida, com você superando dificuldades, porque é a runa que traz a luz do dia, onde você vence a energia do escuro da noite, onde você se vê ali sem possibilidades. Então vem sinais da vida, insights, uma chance de você viver diferente, fazer transformações, não como se não bastasse essa runa que representa e significa realmente a luz do dia. Você tem a própria runa do sol também aqui. Então o seu brilho pessoal, você se percebendo mais, sabe, do que você é, a partir do momento em que você também aprende a quebrar laços emocionais, a se libertar de certas correntes, né? Se desprender de dependências que você criou, soltando muletas para viver, onde a gente se apoia e acaba se vitimizando com algumas questões realmente, tá? Então as runas indicam você estar no momento onde muito dessa força do inesperado é sobre a sua percepção a respeito de si mesmo, de quem você é e do que você pode fazer, e você parando de aceitar qualquer coisa, tá? Então a gente percebe muito dessa mudança, desse acontecimento interno também, e aqui as runas estão dando muito da vida se transformar e de você encontrar o seu reconhecimento, o sucesso e a felicidade que você vem buscando, a partir do momento onde você também consegue desapegar de algumas coisas. Essa é uma runa que traz uma mensagem forte no sentido de desapego, de viver transformações, porque a vida está chamando lá fora. Então a gente não precisa mais ficar girando em torno das mesmas coisas, aceitando as mesmas circunstâncias, esperando de quem não entrega para ver se um dia vai nos entregar alguma coisa. É sobre, lembra do que eu falei, sobre você seguir o seu ritmo e prestar atenção em quem te acompanha para viver, e não ficar esperando que alguém queira caminhar para você começar a caminhar também. É você determinar o seu ritmo de vida, né? E aí, se nós observamos gente que cruza o seu caminho, que vem para somar, é sobre alguém que sintoniza com você, tá? Então vem uma lição, ou um ensinamento aqui muito importante, no sentido de a gente não ficar se prendendo às coisas que a gente sente que atrasam o nosso lado, tá? É sobre a gente viver mais da nossa própria vibração, porque a vida vai colocar ao nosso lado quem precisa estar ao nosso lado, quem pensa igual, quem vibra na mesma sintonia, quem quer a mesma coisa, tá?
Isso envolve também, né, a gente se bancar para viver, né, fazendo as nossas escolhas e confiando nas nossas decisões. A runa do Sol, Souilo, também pede para você essa energia, autoconfiança, você saber do seu brilho. Então, se alguém se afasta, poxa, não é se lamentar, ai meu Deus, a pessoa não me quis, a questão é problema de quem não me quis, eu sou mais eu. Então, eu vejo esse tipo de mudança acontecer também. E esse é um ponto importante de a gente comentar, porque muita gente vem às vezes para a leitura do oráculo e quer só saber do que vai acontecer, do que tal pessoa vai fazer ou vai deixar de fazer, do que vai ser a doença. A gente se esquece, né, de perceber também a necessidade de entender o que vai acontecer dentro de nós, né? O que você não espera, mas vai acontecer. Também essa mudança interna de você começar a se perceber, você vai sacar isso. Se é que já não está acontecendo, e eu queria até que você me contasse aqui abaixo, se for o caso. Você está sacando que de repente você anda meio impaciente ou um pouco mais intolerante com coisas que já te pareceu que você aceitava mais de boa, vindo dos outros? Parece que você está um pouco mais exigente para a vida, né? Que você não está mais com paciência para quem fica enrolando e tal, você está sentindo uma necessidade assim de a vida ser mais. Isso é parâmetro para você. É sobre isso que eu estou falando. Então as runas estão te ajudando a perceber essa mudança interna sua, né? E o inesperado não vem só de fora, vem de dentro também. O que a gente não espera, mas acontece dentro de nós também. Esse tipo de mudança, de você não aceitar mais qualquer coisa, não ter mais a boa vontade de viver no ritmo dos outros, você percebendo que precisa viver no seu, né? E tendo confiança para isso, poxa, sou mais eu e vou viver do meu jeito. E se for para eu ter alguém, vai ser alguém na minha energia, não vai ser alguém que vai ficar me travando, sabe? Então a gente percebe esse tipo de coisa aqui, a vida sendo mais força de recomeço, transformações positivas, tá? No alto da cruz, a gente vai ter, olha só, gente, que interessante, a própria runa da roda do movimento que estava aqui, que eu falei para você, que é a runa que vem dando direção, que pede para você tomar as rédeas da sua própria vida, e ela veio agora então como confirmação disso tudo, né? Sendo aí a runa que vem na posição de luz da sua leitura no alto da cruz que eu estou formando. Então você tem que viver os movimentos, você tem que determinar o seu ritmo mesmo, tá? Essa runa mostra como previsão as coisas se movimentando na sua vida, caminho que se abre, oportunidades que vêm, né? Então é estar de olhos abertos, né, na lucidez para perceber oportunidade, ao invés de deixar passar, como eu falei, às vezes por vitimização, por a gente preferir continuar se demorando no que não funciona para ver se um dia vai funcionar, tá? Então temos muito dessa vibração aqui. E para fechar para você, na parte de baixo da cruz, olha aí, gente, essa runa, ela é assim, é no alvo, é na lata. Quando ela vem, ela já tem uma mensagem dela por si só, tá? E quando ela vem aqui, na posição de sombra da cruz rúnica, ela vai falar sobre desapego, sair de zona de conforto, explorar o que a vida tem mais aí para ser vivida, para enriquecer a nossa bagagem, sabe? Então tá na hora de um desprendimento mesmo, ok? Então, gente, a gente pega de novo essa cartinha aqui, a atitude, se libertar de situações e pessoas, né? Então tá na hora de você ser mais leve. Somente com essa ação você vai ver a vida fluir rumo à prosperidade, né? Felicidade, leveza que você almeja. Olha, é o seguinte, tá? Tá muito claro a mensagem do oráculo para você. É hora de desapego, é hora de desprendimento, sabe? É hora de você determinar o seu ritmo de vida, perceber como você precisa viver e se propondo a viver do seu jeito. Não mais ficar esperando quem vem junto e quem não vem, tá? Então a informação das sementes que nós pegamos lá no começo, que eu falei de alguém no seu caminho, quem vem para somar, né? Olha, vou ser sincero com você, tá muito mais aí para uma nova possibilidade de vida do que de repente naquilo que você vem aí insistindo e esperando que um dia possa dar certo. O jogo tá te dando a necessidade de atitude, de você quebrar padrões, de você se colocar para uma nova energia, se permitir ao novo, tá?
Isso aqui dando muita energia. Então, fica essa visão para você, sabe? Acolha toda essa mensagem que as runas te trouxeram para você se perceber nos seus caminhos. Se você sentiu tudo isso conversando, né, com a sua energia, na nossa leitura que é coletiva, então tem sempre essa individualização que você precisa fazer aí sentindo o quanto ressoa, né? E se você sentiu, então você tem mais condição de ajustar a sua vida, né, as suas próprias necessidades e conectando mais o seu poder para viver mais do seu jeito, quebrando dependências, parando de esperar coisas dos outros, sabe? Você fazendo mais o seu e é isso aí, né? Lembra na parte emocional, afetiva, não é se lamentar por quem não quis, é problema de quem não te quis, né? Cadê o seu brilho? Cadê a sua luz aqui, ó, né? A sua autoestima, tá? Seu amor próprio, tudo isso está na runa do sol, como energia presente aqui, te dando força para transformar, para recomeçar, viver do seu jeito, seguir no seu caminho, na sua velocidade para a vida, né? Não ficar mais vendo quem vai, quem não vai. Então, gente, ó, transformação de vida, mudanças importantes estão aí. E é claro que isso é para quem topa, né? É para quem decide também. Escolhas são sempre possíveis, né? Para quem prefere deixar na mesma, ah não, eu prefiro continuar aqui mesmo, vendo o que que sai, se ainda sai cachorro desse mato ou não, gosto de ficar aqui observando isso, tudo bem. Cada um com as suas próprias escolhas, né? Mas para você que tem um anseio, né, de viver mais, então tá muito aqui apontando para você nesse sentido. E é isso, gente. Gratidão pela sua presença. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino. Para você que precisa de uma consulta com as runas, então tem o meu contato aí na descrição. Na descrição do vídeo você encontra o meu contato para consultas. Se você precisar, me chama lá, eu te passo informações, tá? São atendimentos para perguntas objetivas que eu estou fazendo, tudo bem? Então, se você precisar, eu te explico lá como funciona, valor, tudo certinho. Aí você tem links para os meus cursos também, Tarô e Baralho Cigano, são cursos que eu tenho a oferecer, de runas por enquanto não, certo? Mas tem esses outros dois para quem quiser estudar. Tem a minha rede vizinha aí também. Enfim, tudo isso você encontra aí abaixo na descrição. Então, fique à vontade para conferir. Muito obrigado por estar aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.